o Senhor nos ensinar. Agora, nós vamos usar o tempo de hoje, como falávamos no início, buscando dar 4 passos, creio que será possível, e vamos buscar ser bastante objetivos nessa introdução. Ligados, esses 4 passos ligados ao perigo do subjetivismo. Irmãos, por que esse tema de subjetivismo? Deixe-me ilustrar então um pouco a respeito disso. Se você tem sido atento ao falar aí, digamos, mais atual de filósofos e basicamente sociólogos, inclusive psicólogos, você vai se deparar com uma frase se ainda não se deparou. E essa frase é: o mundo pós-verdade. Há 30 anos atrás, nós ouvimos, 20 para 30, nós ouvimos com muita intensidade, na mídia em geral, a frase: o mundo pós-moderno. Né? Essa frase já está muito batida. Agora é o mundo pós-verdade. O que isso significa? Em uma frase, não há verdade absoluta. Há a tua verdade, a minha verdade e a verdade dele. E alguns psicólogos usam a linguagem assim: cada um precisa conhecer a sua verdade. Muito cuidado com essa frase. Nós estamos realmente vivendo uma era que antecede o seu clímax, mistério da iniquidade e a revelação do anticristo, na qual era e fase, esse axioma, mundo pós-verdade, será empurrado para dentro da sociedade, como já tem sido, e para dentro da igreja de uma forma absolutamente violenta. Uma enxurrada. Então, queridos irmãos, só há uma salvaguarda para nós. E acho que aqui que nós podíamos começar esse assunto do perigo do subjetivismo. É se nós formos o povo da verdade. Parece que simplesmente essa frase já é intimidadora. Imagina o mundo ouvindo essa frase das nossas bocas. Nós somos o povo da verdade. Fala, vocês são os fundamentalistas, né? Vocês são os fanáticos, os estranhos, os donos da verdade, não é? Mas é isso que nós somos. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse: eu sou a verdade, e não uma verdade, não é? E se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca, né? Então, toda a nossa experiência espiritual, ela será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos. E nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis. E nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem atuado nesse chamado mundo pós-verdade, como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível, não é? Nós o vemos por sua graça. De 2 maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração. Devorado uns aos outros. Então Deus intervém com sua soberania restritiva. Ele coloca limites no que o homem é e no que o homem faz. Do contrário, não haveria geração há muitos séculos. A segunda maneira, Deus intervém com a sua soberana graça. Então, por um lado, digamos, sua soberana mão, sua soberania restritiva. Ele diz não e é não, porque ele intervém. Por outro lado, ele intervém com sua soberana graça. E essa sua soberana graça, particularmente, é a sua intervenção na igreja. Agora, queridos irmãos, quando a igreja for retirada, o que será desse mundo chamado pós-verdade? O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Paulo diz aos Tessalonicenses. Então, que era e que hora nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Quantos desafios! E como nós precisamos ser o povo
da verdade, que anda na simplicidade da verdade. E que checa a sua vida, experiências, viver pela verdade. Então, deixe-me citar alguns exemplos para que isso fique mais claro para nós. Primeiro exemplo de subjetivismo. Senhor, nos ajude a checar nossa experiência e nosso coração. Número 1, busca de sensações como evidências da fé. Não estamos interessados em falar de subjetivismo do mundo. Estamos interessados em falar de subjetivismo no cristianismo, para que nós sejamos checados. Então, o primeiro grande desafio que enfrentamos é essa questão de buscar sensações como evidências de fé. Agora, muito interessante que se nós abrirmos nossas Bíblias, vamos fazer isso? Abra, por favor, no livro de Cantares. Aqui recebemos uma graciosa ajuda nesse tema experiência espiritual, no que concerne ao perigo da busca das sensações, para evidenciar a fé, enquanto devia ser o contrário. É a fé que produz os verdadeiros sentimentos espirituais. Por que seria um erro buscar sensações como evidência da fé? Parece que esse tema é um tema apenas para novos convertidos, né? E talvez alguns de nós pensem que já passaram dessa fase e não tem necessidade mais de buscar sensações como evidências da fé. Mas se permitirmos que o Senhor nos sonde, irmãos, nós realmente iremos ver o quão dependente nós somos de sensações, para que tenhamos a nossa vida de fé confirmada. E não chegamos a nada, porque o caminho de Deus é o contrário. É a genuína fé nos concedendo verdadeira experiência, ou sensações, ou sentimentos espirituais. Veja o livro de Cantares nessa sequência interessante. Olha o capítulo 3. Você sabe que esse é um dos livros mais mal interpretados da Bíblia, né? Alguns acham que ele puramente se refere ao relacionamento matrimonial. É uma posição, de modo geral, de muitos. Outros o interpretam de maneira linda, se referindo ao caminho do crescimento e da experiência espiritual. E concordamos com esses últimos. Não entendemos que esse é um livro apenas de relacionamento matrimonial, mas sim relacionamento de Cristo, da igreja e do crescimento espiritual. Então, apenas uns detalhes sobre ele. Olha o capítulo 3. Essa voz da esposa em direção ao seu esposo. Olha o que ela diz. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado de minha alma. De novo, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, lhe perguntei, vistes o amado de minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Primeiro passo. O amado, nesse livro de Cantares, usa o que podemos chamar de um dispositivo do amor. O que ele quer fazer, se você ler o livro com o mínimo de atenção, é treinar a noiva para um relacionamento mais consistente de amor, de fé, de dependência, de comunhão e de tudo. Ele está treinando essa esposa. Então, no início, ele é tão volúvel, mas quando o livro vai terminando, nós vemos uma esposa muito mais amadurecida. Então, é um caminho progressivo nesse livro. Observe o que esse amado fez aqui. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei e não o achei. Onde será que esse amado foi? Que ele não estava no seu leito de noite, junto com a sua amada, não é? Dispositivos do amor. O Senhor, vamos colocar em outras palavras, frequentemente retira de nós o senso da presença dEle. Não a presença dEle, o senso da presença dEle. Para que nós sejamos treinados a viver da fé. Esse é o objetivo de Deus. Agora, nós somos tão viciados, e me permito usar essa expressão, estou usando de propósito, nós somos tão viciados em sensações, que então o trabalho do amado é sério com as nossas almas, para nos desintoxicar das sensações a que estamos tão abençoados. Se sinto assim, ou se sinto assim, se ocorre assim, ou se ocorre assim, então Deus está comigo, né? Deus retira o senso da sua presença, para que sejamos treinados na vida da fé. Porque a fé não depende em nada de sensações.
por outro lado, e o outro lado só vamos chegar depois. A